Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco a nossa intérprete, Cláudia. Hoje vamos falar sobre Sistema Solar. O objetivo da nossa aula é retomar algumas unidades de comprimento utilizadas para medir distâncias em astronomia e retomar o que é o universo e o sistema solar. Vamos observar essa imagem. Você conhece as unidades de medidas usadas para medir distâncias no universo? Você aí de casa já parou para pensar? As unidades de medida que utilizamos aqui, no nosso dia a dia, metros, quilômetros, será que são as mesmas unidades que nós usamos para medir distâncias lá no universo? Nesse espaço tão enorme? Será que é? Vamos aprender. Então, primeiro vamos falar sobre uma linha do tempo em relação ao universo. Então, a primeira fase é a fase das partículas. O que significa isso? Quando o universo começou a transformar a sua energia em matéria. E isso aconteceu após o grande Big Bang, Teve aquela grande explosão. Então, tudo isso teve início, essa transformação de energia em matéria nessa primeira fase. A segunda fase é a fase que nós chamamos de fase das galáxias, quando o universo começou a criar, então, estrelas e galáxias. Na terceira fase, a gente chama de fase estelar. Então, essa fase, as estrelas elas foram enriquecendo o meio interestelar com elementos químicos mais pesados. Então, nessa segunda fase, a gente não tem elementos químicos ainda tão pesados. Só na terceira fase que a gente vai identificar, que foram identificados esses elementos. Na quarta fase, chamamos de fase planetária, onde os planetas são compostos por rochas e materiais bem pesados. Então, a gente sabe ali, estudando os planetas separadamente, que temos os planetas rochosos e os planetas gasosos. Então, nessa fase planetária, nós temos os planetas que foram compostos tanto por rochas quanto por materiais pesados. Então, a gente está falando aí tanto dos planetas rochosos quanto dos gasosos. Na quinta fase, a gente chama de fase biológica. É nessa fase, mais ou menos 3,3 bilhões de anos atrás, que começam a surgir vida. E essa vida só foi identificada até o momento no nosso planeta, no planeta Terra. E a sexta fase é a fase cultural. É a fase onde nós estamos neste momento. Por quê? É onde temos acesso a informações, estudos, tecnologia, o que nos permite perguntar e responder o que tem no universo. Quando falamos deste conteúdo de universo, de sistema solar, a gente observa uma grande curiosidade. É claro que a gente ainda não tem informações tão precisas, Porque não é tão fácil estar lá, conseguir estar e ter acesso a essas informações. Mas nos dias atuais, nós já temos informações mais próximas do real, do que a gente realmente vive. Instrumentos de observação, então, sempre ocorreu essa questão da observação do céu. Então, a gente vem de um estudo, se a gente for observar uma linha histórica, então a gente vem de telescópios, que foi construído ali o primeiro pelo Galileu Galilei, espectroscópio, que foi aparecer ali pelo século XX, radiotelescópio em 2017 e o telescópio Hubble, que a gente tem ali informações entre 2009 e 2014, tem imagens. Quem tiver em casa e acesso à internet, dá uma pesquisada sobre o telescópio e as imagens que ele traz ali em 2014. Então, todos esses instrumentos que a professora comentou são instrumentos que foram e são utilizados para a observação do céu. E são essas observações, são esses dados que a gente tem todas as informações que a gente tem hoje. E a cada dia essas informações vão se renovando. Então, o estudo do universo e dos corpos celestes
exige o trabalho com tamanhos e distâncias gigantescas. Então, a gente não está falando em centímetros, em metros, em quilômetros, a gente está falando em distâncias muito maiores. Então, as unidades de medidas mais utilizadas em relação à astronomia, guardem isso, estamos falando de astronomia. Então, a gente vai utilizar unidade astronômica, ano-luz e parsec. A unidade astronômica, ou o A, é a distância entre a Terra e o Sol. Então, unidade astronômica é a distância entre planeta Terra e o Sol. Equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. É uma distância muito grande. Então, por isso que as unidades de astronômicas são diferentes. 150 milhões. Ano-luz, ou AL, é a distância que a luz percorre em um ano terrestre, que equivale a aproximadamente 63.241 unidades ali, né, de medida. Então, é uma medida muito grande, que é onde a gente fala de ano-luz. E a gente tem também o parsec. O parsec é a distância a qual um objeto celeste está da Terra, do nosso planeta Terra, tá? Então, essas são as unidades de medidas utilizadas na astronomia. Vamos à nossa primeira atividade. Quais as justificativas para termos dados cada vez mais aproximados quando falamos em universo? Sobre as medidas, são as mesmas utilizadas no nosso dia a dia? Então, temos duas perguntas em uma aqui. Então, analisem com carinho, que a professora acabou de falar para vocês, um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, ele está perguntando: quais as justificativas para termos dados cada vez mais aproximados quando falamos de universo? Então, se a gente for pegar estudos anteriores, mais antigos, a gente não tem tantas informações. Cada vez mais a gente vai encontrando informações. E as unidades de medida são as mesmas que utilizamos no nosso dia a dia? Vamos lá, vamos à resposta. As justificativas estão nos aparelhos utilizados e na tecnologia. Essa tecnologia nos permite chegar cada vez mais próximos de dados reais. Então, a tecnologia aí ao nosso favor. Com relação às medidas, utilizamos medidas especiais como ano-luz, unidade astronômica e o parsec. Então, essas medidas são unidades, né, de medidas astronômicas, não podem esquecer. As galáxias, elas são formadas por estrelas, planetas, luas, cometas, asteroides, gás e poeira. Então, toda essa composição forma a nossa galáxia. Podem ter diferentes tamanhos e formas. Estudos indicam que existem bilhões de galáxias no nosso universo. Bilhões de galáxias. E qual é a nossa galáxia? Você aí de casa sabe? Então, essa região esbranquiçada que a gente consegue ver na imagem, então quando observamos o céu noturno ali em alguns lugares, não é todos os lugares, não são todos os dias, mas a gente pode ver ali uma parte da Via Láctea, a nossa galáxia, né? Que se localiza então na Terra. Com o auxílio de equipamentos sofisticados, os astrônomos conseguem observar e estudar a Via Láctea. Na Via Láctea, ela abriga, estima-se segundo estudos, né, cerca de 250 bilhões de estrelas. Olhem a quantidade de estrelas que temos então na nossa Via Láctea, 250 bilhões. Embora os estudos sobre o universo tenham avançado, apenas uma pequena parte dele foi explorada. Compreender o funcionamento das galáxias possivelmente ajudará a entender melhor a origem e a evolução do universo. Então aqui a gente tem uma imagem da Via Láctea, né? Essa Via Láctea é a nossa galáxia espiralada. Então é claro que conforme os estudos vão se avançando, a tecnologia, a gente vai chegando cada vez mais em dados mais precisos do que realmente tem no nosso universo. Então a tecnologia, neste caso, em vários outros, né, mas falando desse conteúdo em si, essa tecnologia é muito positiva para que a gente possa entender toda essa evolução. Então todo esse processo que vem lá da grande explosão do Big Bang até os dias atuais. O planeta Terra fica onde? Fica no sistema solar, cujo astro dominante é o Sol. Por isso que é sistema solar. Quem está dominando? O Sol. Que está onde? Na galáxia. Qual galáxia que é a nossa? Via Láctea. Então a Via Láctea faz parte do grupo local, pertencente a uma região gigantesca, em que há aglomerados de galáxias. Esses aglomerados de galáxias são chamados de superaglomerado local, mas nós estamos aqui, né, na Via Láctea. Então aqui uma imagem, né, aqui uma perspectiva do sistema solar e aqui uma outra imagem, né, gráfica de todo o sistema solar, o Sol ao centro, os planetas ao seu redor e aqui estamos nós, ó, planeta Terra. As estrelas são o quê? Corpos celestes. Esses corpos celestes, eles têm luz própria. Então, tanto as estrelas quanto o Sol têm luz própria. Os planetas não possuem luz própria. O planeta reflete a luz das estrelas e a luz do Sol, que é a estrela maior. As estrelas, elas são esferas gigantes. São compostas de gases que produzem reações nucleares. Mas graças à gravidade, né, toda essa questão da gravidade, elas podem se manter vivas sem explodir.
E elas conseguem se manter vivas por trilhões de anos. Então a existência das estrelas aí, a duração delas é muito grande. Então na nossa galáxia, Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. E o Sol é a nossa estrela maior. Aqui nesta imagem, a professora trouxe para vocês uma formação das estrelas, tá? Olha que linda essa imagem, né? Então, não esqueçam, as estrelas, elas e o Sol, claro, têm luz própria. Já o planeta, os planetas em si, não têm. Eles refletem a luz delas, então elas que têm luz. Vamos para a nossa segunda atividade. Vamos completar o que está aqui. Então, um sistema solar, ele é composto por um Sol e todos os planetas e corpos celestes que orbitam ao seu redor desta estrela. Então, de acordo com o que você aprendeu, o que vimos nesta aula, complete as lacunas. O planeta Terra fica cujo astro dominante é o que está em qual galáxia? E as estrelas são corpos celestes que têm o quê? O que elas possuem, né? Então, vamos lá. De tudo que a professora falou aqui nessa aula, um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. A professora pediu para que vocês completem as lacunas. Então o texto diz, o planeta Terra. Onde fica o planeta Terra? Qual que é o astro que está dominando esse planeta? Qual que é a nossa galáxia? Qual que é o corpo? As estrelas são corpos celestes que têm o quê? O que elas possuem? Então completem lá nos seus cadernos. Então o planeta Terra fica no sistema solar. Já estamos falando de sistema solar. Olha aqui. Qual que é o astro que domina o sistema solar? Só pode ser o Sol. Que está em qual galáxia? Via Láctea. E as estrelas são corpos celestes que possuem luz própria, como a professora falou. Então, tanto o Sol quanto as estrelas possuem luz própria, o planeta não. Então, lembrem-se disso. Vamos a algumas curiosidades desse tema. Existem estrelas vermelhas, estrelas amarelas, brancas e azuis. As estrelas emitem luzes de cores diferentes em decorrência da sua temperatura. Então, a temperatura que ela está é o que vai determinar as cores. Então, nós vamos encontrar estrelas vermelhas, amarelas, brancas e azuis. Olha que bacana! As constelações são um conjunto de estrelas que, embora pareçam próximas a olho nu, estão extremamente distantes no espaço. Então, a gente observando o céu, parece que elas estão tão pertinho uma da outra, mas elas estão bem longe uma da outra, isso sim. Então, o que vimos nessa aula? Nós falamos sobre o conceito da unidade astronômica, as unidades de medidas que utilizamos na astronomia, falamos sobre o conceito de ano-luz, de parsec, galáxia. Falamos da galáxia, do sistema solar, do Sol, das estrelas e falamos um pouquinho do nosso planeta, do planeta Terra. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!